Outro distúrbio de comportamento muito comum é a ansiedade. A ansiedade algumas vezes pode, na maioria das vezes, estar presente junto com a agressividade, né? Mas às vezes a ansiedade a gente consegue identificar no idoso que começa a se levantar, começa a se movimentar, começa a querer sair de casa, começa a andar de um lado para o outro, que é o que a gente chama de perambulação. Então esse comportamento de ansiedade, a gente também deve tentar identificar algum gatilho que possa estar gerando essa ansiedade, como insegurança, também frustração, medo, fome, sede é muito comum, até mesmo desidratação. O idoso não consegue, não se lembra mais que quando ele está sentindo a sensação de sede, está relacionado a ele pedir ou ir até a cozinha, até a geladeira para buscar água. Então ele começa a ter um comportamento mais ansioso. Então cabe ao cuidador identificar algum gatilho que possa estar gerando esse quadro de ansiedade mais aguda, mas num momento específico. Lembrando que mudança no ambiente, ruídos mais altos, muitas pessoas na casa, ambientes muito movimentados, podem fazer com que o idoso tenha algum quadro mais agudo de ansiedade. Esse quadro de ansiedade é muito comum, principalmente em festas de final de ano, né, na qual recebe algumas visitas, a casa muitas vezes ficam com mais pessoas, mais parentes, e o idoso com essa insegurança começa a desenvolver quadros de ansiedade, por muitas vezes não estar entendendo muito bem essa movimentação diferente no ambiente domiciliar. É sempre importante para o cuidador identificar inicialmente quando ele vai começar a ficar ansioso. Pode, no dia a dia, começar a perceber. Quando começa a olhar muito para os lados, por exemplo, quando começa a fazer alguns movimentos que a gente chama de estereotipado com a mão, né? Por exemplo, bater na mesa, começar a movimentar os pés, movimentar as extremidades, querer sair de casa, se levantar, pode ser já o início de um quadro, de um surto de ansiedade. Então começou a identificar, já tem que identificar os fatores gatilho, retirar esses fatores para que não evolua esse quadro para um surto de mais intensidade. Algumas situações podem ajudar muito, como por exemplo musicoterapia, né? Então músicas mais agradáveis, num volume não muito alto, músicas principalmente de um passado do paciente, que ele possa ter boas memórias do passado, porque a gente sabe que no Alzheimer a memória recente é que fica mais comprometida. Então a música pode muitas vezes acalmar. Música clássica geralmente tem essa característica. Geralmente músicas clássicas mais suaves. Lembrando também que se essa agitação, essa ansiedade começar a se tornar recorrente, começar a prejudicar a qualidade de vida do próprio idoso e dos cuidadores, da rotina da família, deve-se entrar com medicação também. Então deve-se avisar ao médico geriatra que o acompanha, ao neurologista ou mesmo ao clínico geral que faz o acompanhamento para que se inicie um tratamento para essa ansiedade.